antes de nomear as pessoas que vão participar desta mesa e convidá-las para passar a mesa, eu gostaria de, inicialmente, registrar o meu agradecimento aos organizadores, especialmente o Ministério do Esporte e na figura do meu compadre Laércio, que me proporcionou, através desse convite, a oportunidade riquíssima de coordenar essa mesa. Muito obrigado a vocês. A programação que vocês receberam pela manhã continha ainda a presença nessa mesa do jornalista Zé Trajano. Infelizmente não poderá estar presente, mas com certeza as nossas duas participantes da mesa farão com muito brilhantismo, ocuparão a lacuna deixada pelo Zé Trajano. Então, gostaria de iniciar nomeando e convidando para vir à mesa a professora Nise Claire, bibliotecária e professora Nise Claire Figueira, que é assessora técnica do SEDOC da Globo e membro do FIAT, da FIAT, a Federação Internacional de Arquivos de Televisão. E também a Sônia Francine Marmo, que se a gente disser assim, pouca gente talvez conheça, mas se dissermos que é a jornalista Soninha, da ESPN brasileira, né? E da Folha de São Paulo, todo mundo conhece. Então, por favor. Bom, todos nós sabemos que o sucesso profissional do jornalista está muito relacionado com a qualidade da informação que ele transmite e veicula nas suas intervenções. E a qualidade dessa informação, por sua vez, tem relação direta com a qualidade e a credibilidade das fontes que o subsidiam. Bem, no jornalismo esportivo tem ainda, é claro, um outro condicionante que é a emoção, a paixão e a identidade clubística que perpassa toda essa informação. Mas o que são exatamente, ou quais são exatamente as fontes jornalísticas da mídia esportiva? Mídia esportiva essa que opera na cotidianidade, no quase imediatismo, nas demandas diárias da cobertura das atividades dos clubes. Nem sempre há tempo para que o jornalista faça um tratamento mais adequado da informação que vai ao ar. Assim, as fontes são, na maioria das vezes, o próprio jornalista, isto é, a sua memória e o registro de experiências vividas. Quando muito, estas fontes são checadas e complementadas com outros dirigentes, com técnicos e outros profissionais da área. Porém, apesar dessa necessidade premente de atender às demandas diárias, a mídia esportiva precisa, em alguns momentos, também tratar a informação e consegue, em alguns momentos, tratar essa informação mais cuidadosamente, com mais vagar e com mais precisão. Apesar de se dizer que tudo que existe se encontra no Google, sabe-se que essa informação nem sempre é confiável, porque o tratamento nem sempre é feito de forma adequada. Nestes casos, a qualidade das matérias veiculadas vai depender, de forma muito efetiva, da qualidade dos bancos de dados e centros de documentação disponíveis aos jornalistas para essas consultas. Essa mesa, então, tem a felicidade de reunir as duas pontas desse sistema. Uma jornalista que atua na linha de frente, na TV e no jornal, além de um blog na internet, e uma profissional da área de documentação e informação que opera no suporte à qualidade da informação, coordenando, na condição de assessora técnica, aquilo que eu acredito seja o maior centro de documentação de mídia da América Latina. Assim, convido a todos para agora apreciarmos com muita atenção como dialogam essas duas pontas do sistema. No nosso acordo interno aqui, começa a primeira exposição, a Nise Claire Figueira, e que diz que não consegue falar sentada. Então, com a palavra, a Nise Claire. Vai, agora vai.
para falar de um assunto do qual me orgulho muito, que é o Centro de Documentação da TV Globo. Eu posso colocar aqui? Posso? Eu sou descendente italiano, não consigo falar sem mexer com as mãos, não. Pronto. Não dá, não dá. E eu juro para vocês que eu acabei de conhecer o professor Giovanni, não é verdade? Porque o senhor fez uma introdução para a minha apresentação inacreditável. Eu queria pedir para ligarem o PowerPoint para mim. O senhor vai ver, olha lá, olha só a primeira. Rapidez, CEDOC, Centro de Documentação. CEDOC é o modo como o apelido carinhoso que todos conhecem, o Centro de Documentação da TV Globo. E realmente o nosso maior objetivo é esse, rapidez e precisão de informação. Opa, espera aí que eu quero voltar. Opa. Por quê? Porque uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, rapidez porque nós somos uma empresa privada, temos várias concorrentes que aumentam cada vez mais, né? E se vocês não ficarem satisfeitos com a informação imediata que a gente fornece, bate a controlite, o controle remoto funciona imediatamente, não é? Então a nossa briga é para sempre dar notícia na frente de todo mundo. E precisão de informação. Por que precisão de informação? Porque se a gente não contar a coisa certinha, o telefone toca lá e sai de baixo. Eu vou contar para vocês uma história, e eu soube que agora tem mais tempo, então vou contar histórias. Eu tinha feito uma apresentação bem rapidinha, mas agora eu vou contar histórias. Assim que a gente começou, tem muita gente jovem aqui que não lembra, a TV Globo passou por um incêndio. Né? Nem era a época do vídeo, era de filme ainda. E o que aconteceu é que a gente perdeu parte desse... Não era do CEDOC ainda, era uma coisa separada, o CEDOC estava começando só com a parte de texto. E a gente recebeu, quando a gente recebeu os filmes todos embolados, porque foram salvos do incêndio. As fitas, as informações ainda eram fichas datilografadas, manuais. Isso em 1976, 77, o incêndio foi em 77. E, na época, o que se fez? Tentamos arrumar. E alguém pediu, embora não tenha nada com esporte, mas é uma história bem interessante. Alguém pediu que queria a imagem do Exército da Coreia, do Sul ou do Norte, não me lembro mais. E alguém pegou a ficha lá, Exército da Coreia, e deu a informação. E falou o Exército da Coreia do Norte e botou aquela imagem, uma imagem de arquivo para ilustrar. Não era da Coreia do Norte. Imediatamente o telefone tocou e disse, esse exército que vocês colocaram é da Coreia do Sul. Aí você fica imaginando como alguém vê. Por quê? Porque o nosso público é o Brasil. São milhões de pessoas que assistem. Então, sempre vai ter alguém que saiba aquela informação, que se a gente não tiver essa precisão de informação, a gente vai dançar. Então, é muito importante a gente ter essas duas. E isso realmente é o que norteia todos os objetivos do Centro de Documentação. É rapidez e precisão de informação. Para conseguir isso, não é fácil. E é o que eu vou tentar explicar aqui, vamos dizer assim, muito rapidamente, porque senão a gente ficava aqui, né, e ia embora. Bom, antes, para vocês entenderem como funciona o CEDOC, eu queria dizer que o CEDOC maior, onde a gente registra toda a informação de caráter internacional e informação de caráter nacional, fica no Rio de Janeiro, e local também. Agora, nós temos, de acordo com a lei brasileira, a TV Globo ela só tem direito a ter 5 emissoras. E são essas que nós temos CEDOCs, que são TV Globo. A gente tem no Rio de Janeiro, que é o maior centro, né? A gente tem em São Paulo, a gente tem em Belo Horizonte, a gente tem aqui em Brasília e a gente tem no Recife. Todos esses CEDOCs, eles têm um sistema de documentação, de informação. Cada um tem o seu, é o mesmo sistema, eu posso acessar cada um independentemente. Porém, eles são independentes para acessar informação e colocar informação. Porém, do Rio de Janeiro eu posso acessar qualquer um deles. Eu acho isso interessante, por quê? Porque quem vê o Globo Esporte sabe que a gente tem uma parte local, né? Uma parte nacional. Então, vocês fiquem imaginando se no Rio de Janeiro eu vou estar guardando uma informação que é muito local do que está acontecendo no Recife. Então, a gente já tem muita informação para guardar. Só para dar essa explicação. Outra coisa que eu queria falar é sobre a programação da TV Globo. Eu só coloquei aí programas diariamente ou semanalmente, na parte de cima, tem
guardam informação esportiva, quer dizer, tem algum pedaço de informação esportiva. O Bom Dia Praça, que a gente chama de Bom Dia Praça, aqui é a DF TV, né? Então, no Rio de Janeiro é o Bom Dia Rio. Então, passa a informação local dos gols, do que aconteceu esportivamente no dia anterior. Você tem o Bom Dia Brasil, que passa a informação de todo o Brasil. Sempre tem um trechinho de informação, ou do Brasil ou internacional. Você tem o Praça TV, que é o local também que vai ao ar na hora do almoço. Você tem o Globo Esporte, que é um programa inteiramente dedicado ao esporte, que aí as praças têm o seu pedaço do Globo Esporte, tem a matéria nacional. Você tem o Jornal Hoje, que basicamente só coloca informação esportiva em grandes eventos. Você tem o Jornal Nacional, o Jornal da Globo e você tem o Esporte Espetacular, que é aquela manhã de domingo totalmente esportiva. Você tem o Fantástico, os famosos gols do Fantástico, né? Todo mundo corre para ver no final, se não conseguiu ver o jogo, se não teve o jogo, os gols do seu time. E outras matérias esportivas também estão no Fantástico. Quer dizer, isso aqui é programação, vamos dizer, semanal e diária. Fora isso, nós temos programas especiais. Às vezes você tem um Globo Esporte inteiramente dedicado ou à Copa do Mundo, ou à Olimpíada. Então você tem programas que normalmente não são programas esportivos, mas que, por uma situação, ele passa a ser inteiramente dedicado, ou parte dele ao esporte. E a gente tem as transmissões esportivas, isto é, os jogos que vocês veem, né, no sábado e domingo tem jogo, às quartas-feiras também tem jogo, e outros, muito obrigada, está vendo? Isso é que é presidente de mesa, não? E outros eventos esportivos. Por falar em eventos esportivos, uma coisa que eu acho muito interessante, e a gente está em ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo e ano de Olimpíada, a gente respira fundo. Porque vocês imaginam o que é arquivar todo o material que acontece antes e durante o evento. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, tirando o pessoal de fora, os nossos convidados estrangeiros, ficam ligadinhos na TV Globo, desculpe aí o pessoal da concorrência, durante uma Copa do Mundo, durante a Olimpíada, para assistir. Porque nem todo mundo tem a TV a cabo, né? Então, durante esses eventos, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que montar o que a gente chama de SEDOC temporário. Nós contratamos pessoal para trabalhar nesta época. Por quê? Porque quando a gente está nessa programação diária, a gente tem um roteiro do que vai acontecer. Então, acabou o Fantástico acaba no domingo, na segunda-feira a gente chega, a pessoa vê, coloca no computador, é indexado, quer dizer, tem uma rotina. A gente sabe que na segunda-feira de tarde tem que estar. Quando começa um evento esportivo, Jogos Olímpicos de Inverno, Jogos Pan-Americanos e Copa do Mundo, a entrada da informação é muito maior do que diariamente. Nos Jogos Olímpicos, você tem 12 horas praticamente de informação esportiva. E se isso acontece do outro lado do mundo, o que acontece é que você tem a informação entrando de madrugada e a programação esportiva acontecendo durante o dia. Então, normalmente, nessa época, hoje em dia o SEDOC funciona de 5h30 da manhã até 1h, 2h da manhã. Então, a gente tem um horário aí que a gente não funciona, que a gente fecha. Mas se é um evento esportivo do outro lado do mundo, então você tem esse problema, a gente tem que funcionar 24 horas. E, normalmente, por exemplo, se você tem o Fantástico, só está no ar o Fantástico. Num evento esportivo, você tem vários canais descendo. Então, por exemplo, numa Olimpíada, você tem vários eventos esportivos, vários esportes acontecendo com vários canais de informação descendo. Então, eu tenho que ter várias pessoas recebendo. E o que acontece é que essas pessoas que recebem, elas só recebem. O jornalista quer saber o que chegou. Então, aquela informação que acabou de chegar, ela tem que estar disponível para ele imediatamente. Tudo certinho, tudo perfeito. Porque, senão, o controle remoto funciona. Então, nessa época, agora, é a época que a gente trabalha e muito. Porque tudo que entrar na Copa do Mundo, todos os eventos, a gente diz que é feito online, isto é, vai ter sempre alguém cobrindo, alguém fazendo, decupando aquela matéria, descrevendo aquela matéria para colocar no computador, porque o nosso jornalista vai querer saber, tintim por tintim,
Ou às vezes ele pede detalhe, ele quer aquela câmera que fica debaixo da água na prova de natação. Ele quer... geralmente eles pedem, já aconteceu deles pedirem detalhes assim, olha, num jogo a gente quer falar sobre muitas pessoas, as várias nacionalidades presentes, e eu vi um japonês, estava na plateia lá, na tribuna, comendo com um pauzinho, eu quero essa imagem. Você recebendo 12 horas por dia de informação, como você vai achar essa imagem, esse detalhe? E as perguntas que nos fazem. Só para vocês terem uma ideia, isso eu conto sempre, porque isso virou assim, não digo piada, mas virou história no Centro SEDOC. Um jornalista chegou lá, embora não tenha nada com esporte, mas é até engraçado. Ele chegou para a pessoa encarregada do arquivo de imagem e disse assim, escuta, eu queria um jacaré. Ela falou, pois não, jacaré a gente tem muito. Ele falou, mas eu precisava dele piscando o olho. Ela perguntou, o direito ou o esquerdo? Porque, então, isso é para só dar para vocês a ideia do nível de detalhe que nos é pedido durante toda a semana, na pesquisa diária. Imagina durante um evento esportivo. Eles vão querer, sempre querem uma coisinha a mais para fazer uma edição, querem um suor, aquele suor pingando, aquela pessoa que chegou mais cansada, enfim. Os detalhes são inúmeros e a gente precisa registrar isso, porque o volume de informação é muito grande. Então, esses SEDOCs, que a gente chama SEDOCs temporários, só funcionam nessa ocasião. E funcionam assim, entrou a informação, ela tem que estar disponível imediatamente. Bom, agora vamos falar sobre o tamanho do nosso acervo. A gente hoje em dia, filme foi aquela período que a gente falou que parou, a gente não tem mais filme, então esse nosso acervo não cresce. A gente tem 26.100 matérias de filmes. Agora, em imagem e movimento, em vídeo, e aí eu estou incluindo vídeo e já disco óptico, tá? Que a gente já está começando a gravar em disco óptico. Documento, isso não significa fita cassete. Documento, a gente tem 595.877. O que é um documento para a gente? Num Globo Esporte, você tem várias matérias picadinhas. Cada matéria, para a gente considera como se fosse um documento. Um tempo de um jogo que ocupa uma fita de vídeo inteira, ela é um documento. Então, a gente tem hoje quase 600 mil documentos. Fitas de vídeo, a gente está em torno de quase 100 mil fitas. E agora a gente começou recentemente, estamos em torno de 2.000 e poucos discos óticos. Eu vou falar também sobre fotos. E aí eu estou incluindo não só as fotos de esporte, mas também as fotos. Isso aí eu estou dando uma ideia de todo o acervo do SEDOC, porque a gente não tem, vamos dizer assim, uma parte assim, isso é só esporte. No computador ele está todo reunido e a gente acha pela busca. Fotos a gente tem, e aí fotos incluídas fotos que a gente tem de divulgação, a gente está em torno de 134 mil fotos. Na parte de texto, a gente tem documentos, esses documentos aí são jornais, revistas, periódicos, a gente tem 167 mil microfilmados e digitalizados já mais recentemente, né? Essa parte microfilmada a gente vai passar para digitar também. A gente está com 240 mil. Livros, a gente tem uma biblioteca de 20.900 e aí para diversos assuntos, e aí inclui um livro sobre as bolsas que se usavam no século XVII, porque a gente precisa disso para fazer uma novela. A gente tem livros que falam sobre todas as Olimpíadas, livros que falam... Enfim, a gente tem um bom acervo para atender não só o jornalismo, como também a produção. Scripts de telejornais, a gente está com 1 milhão, já deve estar, isso aí foi do mês passado, a gente deve estar com 1.170.000 e alguma coisa. Enfim, um total de 2.350.000 documentos. Fazem parte do nosso acervo disponível a todo o pessoal da TV Globo. Eles têm acesso através da intranet a fazer pesquisa. Mas, normalmente, somos nós que fazemos a pesquisa porque é mais fácil. Bom, a pesquisa mensal, eu trouxe números, porque foi o professor Lessa, disse, traga os seus números, porque realmente as pessoas não imaginam o que acontece por trás das câmeras. A gente tem em torno de 7 mil pedidos por mês, e aí das mais diversas áreas, e material cedido está em torno de 10.200, e aí pode ser uma fita de vídeo, pode ser uma foto, pode ser um livro, como pode ser um texto. E aqui eu quis mostrar um gráfico que a gente tem sobre pedidos por departamento. O pedido, e eu fiz questão de trazer esse gráfico, porque esse que está em azul, que vocês estão vendo, que é o maior pedido, é justamente o departamento de esporte,
que é o nosso maior usuário, ganhando, inclusive, da Globo News, que é um canal de televisão 24 horas, né? Então, ele ganha da Globo News. Quer dizer, o pessoal do esporte trabalha mesmo. É o nosso maior usuário, sem dúvida. Bom, aí agora eu queria falar para vocês, e aí eu botei assim, dificuldades que a gente enfrenta ainda hoje. Por que ainda hoje? Porque quando a gente começou, e por um acaso, acho que as coincidências não existem, né? O nosso presidente começou assim, me dando assim, uma introdução ótima, eu conversando com o Laércio, ele disse, olha, professora, eu estou com uma ideia de fazer uma comparação entre a primeira palestra que nós demos juntos, né, que foi em 87 e agora. E eu me lembro que na época a gente contou todas as nossas dificuldades. Falta de informação, as coisas chegavam, porque naquela época nada, vamos dizer assim, era muito informatizado. Então a gente tinha um problema sério. Por exemplo, nomes de atletas. Eu me lembro que as pobres coitadas das bibliotecárias, quando elas recebiam assim, gol do fulano. Por exemplo, gol do Emerson. Aí, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu me localizar aqui, achei. Olha só, não sei se está dando para vocês verem, são alguns Emersons. Na verdade, e Emerson, por que eu escolhi Emerson? Primeiro que a gente tem nosso jogador na seleção, mas porque Emerson não é um nome muito comum, não é? Tem algum Emerson aqui? Não. Paulo? Tem Paulo. Carlos? Não tem nenhum Carlos. Pedro? Manuel Joaquim? Não, estou brincando. Mas você tem... Emerson não é um nome muito comum. E a gente tem só Emerson. E a maioria jogador de futebol, a gente tem um ali, um nadador, e eu não estou enxergando muito daqui, um de surf. O resto que vocês estão vendo nessa telinha aí, e aí é parte da pesquisa, porque tem 31 Emerson. Só Emerson, conhecido só por Emerson. São 31. Então, o que acontecia naquela época era o seguinte, chegava assim, gol do Emerson do 15 de Piracicaba. Aí ela ia lá, falou, pô, eu não tenho nenhum Emerson de 15 de Piracicaba, mas tenho um do São Paulo, eu tenho um do Flamengo. Será o mesmo? Porque se fosse o mesmo, eu ia dividir acervo. E aonde você pesquisar? Aí você ligava para o Flamengo. Escuta, aquele Emerson que estava aí, ele foi... Porque a gente também não podia ficar ligando para todos os clubes, você não tinha o telefone dos clubes. Imagina o Brasil do tamanho que é. Então, o que acontecia é que ela ia com aquela listinha, e ela ia assim, que eu dizia assim, coitadinha, lá vai ela, a pidona, vai pedir. Ela ia lá para o departamento de esporte, ficava com um papelzinho na mão, caçando um jornalista, e tinha uns que eram ótimos, mas outros, coitados. Tem que botar o jornal no ar, era aquela loucura. Aí chegava com o papelzinho e dizia assim, escuta, você conhece esse Emerson que está no 15 de Piracicaba, que fez um gol? Aí o cara dizia, ah, sei, esse foi aquele que estava jogando no Flamengo, ele foi transferido. Bom, eu não boto a mão no fogo pelo que a gente tem hoje, que a gente está tentando limpar depois de anos e anos. Por quê? Porque às vezes a gente não conseguia saber se aquele... Isso, Emerson, agora imagine... Ronaldinho até que a gente não tem muito. Mas os nomes mais populares, Pedrinho, Carlinhos, não sei, os nomes mais comuns, é enlouquecedor. Agora o pessoal resolveu chamar e bota um nome diferente, né? Já bota nome, sobrenome. O pessoal que está fora, que não é daqui, aqui a gente tem um defeito incrível. Todo mundo ou é pelo primeiro nome, todos os jogadores de futebol são conhecidos pelo primeiro nome, que aumenta em muito, né? Então tem esse problema sério. Então, isso daí é um problema sério, realmente muito sério para a gente. Que era a gente sair pedindo, né? Ah, por favor, eu quero saber se isso continua hoje também. Mas eu queria mostrar para vocês o que a gente teve que fazer, né? E aí eu queria mostrar, isso que vocês estão vendo aí é uma tela de pesquisa do que a gente chama nosso dicionário de identidade. Sim, porque eu tenho que saber, de repente aparece fulano, que fez gol e jogou, volta ao Flamengo. Falou, volta ao Flamengo? Então, ele já jogou no Flamengo. Como é que eu vou saber qual daqueles todos é o que jogou no Flamengo? Então, a gente tem... isso aí é que a gente chama de consulta. Eu cliquei no Emerson, por um acaso, esse aí também era do Flamengo. E aí a gente coloca umas informações sobre o jogador para facilitar a pesquisa no futuro. E coloca umas informações que vão auxiliar também o jornalista, porque às vezes ele quer saber data de nascimento, enfim, a gente coloca algumas informações daquele, vamos dizer assim, a história dele.
Esse aí, por exemplo, ele jogava, alguém me ajuda ali, eu não estou conseguindo enxergar daqui. Ele já jogou no Grêmio, foi? Não. Grêmio de Barueri. Pronto. Depois foi para o Flamengo. Então, eu já tenho uma história. E embaixo aqui, não sei se vocês estão vendo, a gente passou recentemente, isso já com a tecnologia um pouco melhor, porque eu esqueci de falar, o SEDOC começou em 1976. Então, essa história que eu estou contando, imagina quando a gente começou. Hoje em dia, a gente já tem um recurso de colocar a foto do jogador, então já fica mais fácil, porque a gente compara a foto que a gente tem com a informação que veio. Aí, ninguém me perguntou, está todo mundo quietinho aí, por que ela não colocou, mas alguém deve estar pensando assim, por que ela não colocou o Emerson? Por que ela vai colocar esse? Por que não o Emerson da seleção brasileira? Porque eu queria mostrar essa tela para você. E o Emerson tem tanta informação que não dava para colocar aí, mas eu copiei para vocês as informações que a gente tem do Emerson, para que vocês tenham uma ideia. Não trouxe a do Ronaldinho, porque tem casou, descasou, ganhou prêmio, fez não sei o quê, essas coisas todas a gente coloca. Então, a gente tem aí as premiações, quer dizer, aí o Emerson já ele está no Juventus agora, quer dizer, a gente... O rapaz respirou, é da seleção, é importante, a gente coloca aí. Isso também serve de base para que o jornalista possa fazer a pesquisa. Isso aí ele tem acesso direto do computador dele. Bom, isso aí, essas informações que vocês estão vendo, imagina a gente conseguir essas informações quando a gente começou. Era um problema sério. Bom, outro problema que a gente tem é a questão do esporte. Nome de esporte é problema? Vocês acham? Pois vocês sabem que este ano, recentemente a gente teve que fazer uma pesquisa via Google sobre tentar descobrir o que é. A gente tinha rafting. E a gente descobriu que a gente tinha alguns documentos sobre rafting, que na verdade não eram rafting, era aquaride. Quem sabe o que é aquaride? Ninguém. Aquaride é um esporte, primeiro, está na internet, primeiro esporte genuinamente brasileiro, criado no Brasil. Na verdade, também conhecido, e a gente descobriu que nós tínhamos tudo isso aí misturado no sistema, porque a horas eles apareciam como rafting, o rafting aparecia como rafting misturado com boia cross, com aquaride, o aquaride escrito de duas formas. Imaginem a gente fazendo isso, e quando eu coloco isso aí, é porque nós temos pesquisa por vocabulário livre, né? E por palavras que são estritamente estruturadas, justamente porque naquela rapidez, vocês já imaginaram fazer uma pesquisa sobre aquaride e cair 380 mil documentos? O jornalista vai me matar. Então eu preciso, e cair aquaride junto com rafting, porque está escrito errado, então eu preciso ter essa informação absolutamente precisa. Então, a gente foi buscar, descobrimos que a informação estava truncada no nosso tema, porque ela estava vindo truncada para a gente. Então, a gente começou a pesquisar e a gente descobriu que aquaride e boia cross era a mesma coisa, mas não tinha nada a ver com rafting. Ambos são feitos com boia, só que um é individual e o outro é coletivo, mas são esportes diferentes. Fora isso, a gente tem, por exemplo, o arco e flecha agora é conhecido como tiro com arco. Né? Mudou de nome. Então, a gente tem recebe informação, uma parte está com arco e flecha e outra com tiro com arco. Mudou. Por exemplo, coisas que não são tão badaladas. A escalada, o alpinismo indoor também é conhecido como escalada técnica. Então, esses problemas que a gente tem, a gente continua tendo. Por quê? Hoje em dia, as nossas fontes de pesquisa ainda são complicadas. A gente ainda tem sites desatualizados, incompletos. Para vocês terem uma ideia, a gente está tentando, como vocês viram ali, tem um monte de Emerson. A gente está tentando jogadores que não se desenvolveram. A gente tem uma informação ou duas dele, a gente está tentando colocar só no vocabulário livre, para facilitar a busca do Emerson, para facilitar. E a gente está fazendo essa busca, eu mesmo pessoalmente estava ajudando o pessoal a fazer essa busca, e descobri que tem vários times de futebol que estão no Campeonato Brasileiro que não tem nem sequer no seu site quais são os jogadores que estão jogando atualmente. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro da busca que eu fiz, não fiz uma busca extensiva. Por incrível que pareça, o único que eu achei que tem todos os times desde 1800, não, de 1900 e algum, bem no início, foi o Bangu.
que nem está jogando mais. Que Bangu, coitadinho, está lá, né? Bangu. Olha, eu fiquei tão empolgada quando eu vi que o Bangu tinha todos os times. Eu falei, ai, não acredito. E times como Flamengo, como outros times, vocês não encontram em algumas coisas. Às vezes, nem a carinha do jogador, você tem um nomezinho incompleto, trocado. Então, esse ainda é um problema. A Soninha vai falar sobre isso, é um problema sério que a gente tem. Hã? Então, a gente ainda tem um monte de problemas, mas eu queria, antes de passar um vídeo para vocês, dizer o seguinte, que uma coisa da qual eu mergulho muito é fazer parte do SEDOC. Por quê? Porque como ele sendo o maior, realmente, sem dúvida nenhuma, e eu conheço vários arquivos na América Latina, o maior centro de imagem, e não só de esporte, mas de caráter geral, não é de esporte, não quero focalizar em esporte, mas de caráter geral, não só no Brasil, mas na América Latina, sem dúvida nenhuma, é o SEDOC da TV Globo. Eu queria pedir licença para vocês para passar um vídeo, que esse vídeo é um vídeo interno nosso de treinamento dos nossos estagiários de jornalismo, mas dá uma ideia do trabalho que a gente faz lá, mais conjunta. Em vez de eu estar falando, eu queria passar esse vídeo, porque aí eu acho que vocês vão ter uma noção de como é o trabalho. E depois a gente abre para pergunta, tá bom? Este é o Centro de Documentação da TV Globo, o SEDOC. Aqui, centenas de pesquisadores trabalham de domingo a domingo, mergulhados em toneladas de papéis à cata de informações. Trabalhadores incansáveis, muitos não chegam a ver a luz do sol. Ficam enclausurados, cercados por arquivos empoeirados. Continue firme, equipe do SEDOC. Seu sacrifício não será em vão. Agora, falando sério, hoje o SEDOC é moderno, ágil e cada vez mais informatizado. Pelo computador, os pesquisadores encontram todo tipo de informação com rapidez e precisão. Afinal, os pedidos do jornalismo são quase todos urgentes. Mas não é só o jornalismo que faz uso dos textos e imagens pesquisados pelo SEDOC. As produções das novelas da Globo sempre solicitam pesquisas para criar o clima da história. E quase todos os programas da Globo trabalham em parceria com o SEDOC. O FMI, Fundo Monetário Internacional, acaba de mandar mais uma funcionária para analisar a economia brasileira. A representante do fundo deixou o mercado ainda mais assustado. No Brasil a coisa está feia, mas eu estou muito mais. Irritada, a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, protestou contra mais essa interferência do FMI. É um absurdo. Pra que chamar essa mocreia que vem lá de fora, se aqui já tem eu que sou um similar nacional? O mercado continua cada vez mais nervoso e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, reuniu a imprensa mais uma vez para tentar acalmar os investidores. Doutor Armínio, o Brasil vai afundar? Acho que é razoável esperar que em algum momento nós vamos ao fundo. O trabalho do SEDOC não se restringe à busca de imagens, vídeos e textos. Com a informatização, os pesquisadores podem se dedicar a outras atividades, sugerindo pautas para o jornalismo ou ideias para os autores dos programas. São Paulo dos anos 30, queda do Muro de Berlim, chegada do homem à Lua. Aqui todas as épocas e lugares que se possa imaginar estão ao seu alcance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Na pesquisa de vídeo, as imagens são catalogadas, decupadas e passadas ao arquivo de imagens. Aqui chegam os pedidos de pesquisa. O pessoal entra em ação e faz o levantamento da imagem solicitada, que é passada em seguida para a produção do programa. No arquivo de texto, a pesquisa abastece diariamente os programas jornalísticos da Globo e da Globo News. A pesquisa é também bastante usada para retrospectivas e perfis. Vai a loucura arquibancada em Interlagos! A chuva veio na hora certa. E quando ela voltou, com menos carro, Senna levou no braço, fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill. Ele pega uma bandeira maior. Aí então Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos. Vence pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil. Brasil! Nós temos aqui todo tipo de informação. Jacaré piscando, presidentes histéricos, religiosos irreverentes e até gente que papa mosca. É uma adaptação. Literalmente. Tem uma água de coco ainda? Nós temos de tudo. Este é o SEDOC, o maior centro de documentação da América Latina. Seja para recriar épocas, enriquecer e ilustrar matérias jornalísticas ou dar realismo à ficção, o SEDOC está de portas abertas para você. Bom, gente, peguei vocês com jacaré, foi ou não foi? Vocês não esperavam, isso é minha pegadinha. É só Faustão, não. Gente, olha, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu agradeço a vocês, desculpem aí as brincadeiras. E o SEDOC, realmente, eu gosto de falar que trabalhar no SEDOC é o que eu chamo de orgulho de ser brasileira. Obrigada. Nós agradecemos a primeira intervenção da Nise Claire. Depois, certamente, vai responder a muitas questões. E passamos, então, a palavra agora a Soninha. Muito boa tarde. Evidentemente, eu não sou uma especialista, uma estudiosa, né, do tema que é o objeto desse congresso, então eu falo muito a partir da minha experiência cotidiana, trabalhando em mídia esportiva, mas também do ponto de vista de quem gosta de pensar sobre essa nossa atividade, de quem faz questão de parar para refletir, justamente porque não é muito comum na nossa atividade a gente ter o tempo, ou se dá o tempo de parar para refletir sobre o que faz. Então tem uma frase interessante no programa do Congresso, que é a seguinte: a gestão, resumindo, a gestão no âmbito do esporte, notadamente a de natureza pública, não tem na informação e documentação esportiva parâmetros dos seus atos administrativos. Quer dizer, a gestão do esporte não valorizaria a documentação, a informação esportiva, tanto quanto deveria, né, para ser bem-sucedida, digamos. O que eu discordo nessa frase é o notadamente a de natureza pública, porque eu acho que isso se aplica perfeitamente à gestão esportiva, além da esfera da natureza pública. O esporte com o qual eu lido mais diretamente é o futebol profissional,
que no Brasil ainda tem gestão amadora, e não só, não necessariamente no sentido pejorativo, mas no sentido literal, né? A gestão do futebol profissional se dá ainda de forma amadora na sua estrutura, mas enfim, é uma atividade profissional que tem fontes de recursos inimagináveis para outras modalidades esportivas e que ainda assim tem sérios problemas de gestão, por exemplo, a gestão das informações a respeito dessa própria atividade, como a Nisicléria adivinhou que eu ia falar sobre isso. É impressionante como você não pode contar com os próprios clubes para obter informações. Nem as informações de momento, realmente são muito poucos os clubes que têm um site oficial no qual você possa confiar para pegar a escalação do time de depois de amanhã. Quanto mais as informações históricas, quanto mais o campeonato do ano passado ou de 30 anos atrás. Então, tem um colega jornalista, que talvez vocês conheçam, no mínimo de ouvir falar, que é o Celso Unzelt. Ele tem alguns livros publicados, o Almanaque do Timão, o Almanaque do Palmeiras, em que ele compila dados históricos sobre esses times desde a sua fundação. E ele sabe o que é tentar mergulhar no que seria uma sala de arquivos históricos de um clube para tentar vasculhar e obter as informações que ele precisa. Então, acervos muito desorganizados, muito incompletos, muito pouco sistematizados, quando há, de alguma forma, uma estante, um arquivo, uma sala em que sejam armazenados dados sobre o time de futebol. Na maior parte das vezes, o registro que há é mesmo o que a mídia faz, né? Não tanto o que os clubes produzem da sua própria história, mas o registro que nós fazemos na mídia esportiva. E tem uma frase que é muito emblemática no movimento punk, que a frase acho que é dos anos 80, anos 80. A revolução não será televisionada. É que a gente não fala exatamente da revolução, mas no futebol a história é televisionada, né? É televisionada, narrada, comentada ao vivo, como poucas coisas da produção humana têm, né, a oportunidade de ser. Então, a gente tem o momento em si, a transmissão ao vivo e a análise naquela noite, no dia seguinte e ao longo da semana. Isso em todas as mídias, notadamente na televisão, hoje em dia, lógico, mas ainda no rádio e no jornal e na revista e na internet. Então, essa produção que a gente tem é aqui que a gente compila as informações do momento. Provavelmente é com isso que a gente vai poder contar daqui a uns anos para saber o que temos, o que tivemos do esporte. E a gente costuma dizer, é meio ponto pacífico, que é incrível que no Brasil o futebol seja tão importante, mas se produzam tão poucos livros, tão poucos filmes com o futebol como tema. Ou tão poucas teses acadêmicas, né? Que a produção acadêmica sobre o futebol, especialmente, seja tão pequena. E não é verdade. A gente costuma dizer isso, mas não é verdade. Você tem uma produção muito grande, sim, de títulos, livros publicados de todos os tipos, ensaios, crônicas, ficção e cinema também sobre futebol. Mas até essa percepção que a gente tem de que quase não existe é uma prova de como os nossos esforços de catalogar, de documentar, de sistematizar isso estão atrasados, né? Porque a gente, se tentasse aqui rapidinho, cada um dissesse um livro, um filme sobre futebol, a gente ia se surpreender com a quantidade de títulos que tem, e, no entanto, tem essa impressão de que quase não se produz no Brasil, né? Não tem produção literária, cinematográfica sobre futebol. Mas, de fato, nossos registros estão mesmo muito mais na mídia esportiva. Então, a gente tem uma discussão, não sei o quanto ela seria vibrante aqui nesse ambiente, mas em outros sobre quem foi o primeiro campeão, qual o primeiro clube brasileiro que foi campeão mundial, ou quais são os títulos mundiais que têm legitimidade. Então, se vocês têm algum interesse e afinidade por futebol, devem saber que o título mundial do Corinthians, por exemplo,
é contestado por alguns. Embora, claro, seja um título oficial perfeitamente legítimo, mas ainda há quem questione, por causa das características daquele Mundial, a maneira como foi organizado e tal. Os palmeirenses defendem que o primeiro clube brasileiro campeão mundial foi o Palmeiras, em 1951, e que essa conquista teria sido particularmente importante porque foi no ano seguinte a derrota do Brasil na final da Copa, de 50, no Maracanã. Então, segundo os palmeirenses vivos da década de 50 e com idade suficiente para lembrar disso, aquele título significou na época uma espécie de redenção para quem no Rio de Janeiro e em São Paulo ainda não tinha se recuperado do fracasso da seleção brasileira contra o Uruguai na final da Copa de 50. Então, olha, nós temos sim o melhor futebol do mundo. E hoje em dia quase não se menciona ou se reconhece esse título do Palmeiras como um título mundial. A quem os palmeirenses recorrem para dizer que o título existe e é legítimo? À Gazeta Esportiva, ao jornal de 1950, que deu na capa a manchete Palmeiras campeão, né? E uma longa matéria celebrando o campeão. Então, é o registro que há. Provavelmente o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, não tem outro registro que não seja a capa da Gazeta Esportiva, volta e meia reproduzida por aí, em pôsteres, em paredes palmeirenses. Então, quando a gente precisa de uma pesquisa histórica sobre futebol, recorre à Gazeta Esportiva, recorre à revista Placar. Claro que a gente pode recorrer também aos livros do Mário Filho e do Nelson Rodrigues, mas às vezes livros que foram publicados a partir de crônicas, né? Reunindo crônicas publicadas nos jornais da época. Então, de novo, remetem à mídia esportiva. Depender da mídia para fazer o registro histórico de qualquer atividade é claro que é arriscado, é claro que é muito complicado. Você teria, lógico, um problema com a seleção desse material todo. Imagina, quando a Anne Claire fala só do acervo da Rede Globo, né, o volume é impressionante e você está lidando só com o que já lhe pertence. Imagina como é que você faz para reunir, para selecionar, para catalogar o volume de informações disponíveis na mídia para produzir um banco de dados, um acervo, né, razoavelmente organizado, ao qual você possa recorrer com agilidade, mesmo que não tenha pressa do jornalismo, né, mas ao qual você possa consultar e se orientar de alguma maneira. Então, essa, claro, é uma dificuldade prática, operacional. Mas a outra dificuldade mais sutil é que a mídia, evidentemente, tem sempre um viés, né? Vamos combinar que a objetividade não existe. Tem até um postulado científico, não me lembro agora o nome do autor do postulado, mas que é impossível você medir alguma coisa sem alterar. Isso é um postulado de um físico. Quer dizer, qualquer produção humana necessariamente tem um recorte, tem uma seleção, tem um ponto de vista, tem um viés. Então, você está confiando num registro, como qualquer registro histórico é verdade, mas na mídia especialmente, e ainda mais na mídia esportiva, porque também, como foi dito aqui, quem é o jornalista esportivo provavelmente gosta do que faz. Não foi despachado para o caderno de esporte como antigamente os focas iam para o caderno de polícia, né? Vai lá cobrir crime. Não, a mídia esportiva é uma aspiração. As pessoas, por gostarem de esporte, de futebol, querem trabalhar em mídia esportiva. E não tem como gostar de futebol e não ter um time. É indissociável, não existe o interesse e o gosto por futebol sem que esse gosto tenha uma cor, tenha uma camisa, uma preferência muito clara. Então, é difícil você se separar completamente disso, desse viés, desse olhar baseado no seu interesse, na sua paixão. Além disso, na mídia, você tem um público que é o mercado a conquistar e como o futebol envolve, sim, paixão, quer dizer, esse mercado pode ser abordado de várias maneiras para ser atraído. Tanto você pode tentar agradar o teu público e dessa maneira conseguir os compradores do jornal, os leitores, os espectadores, o ouvinte, ou pode querer provocar esse público.
E as duas coisas acontecem, né? A gente pode ver a capa de um diário esportivo, a maneira como ele seleciona a manchete é realmente um apelo ao torcedor. Não é a um leitor interessado, sem envolvimento emocional. Então, você tem esse componente indissociável da cobertura de esportes em geral, do futebol em particular, que é interesse, paixão, preferência, emoção, provocação. Você tem a pressa, comum a várias editorias, lógico, não só ao esporte. Tem alguns maus hábitos, também comuns a todas as editorias, não só ao esporte, mas você tem, de uma certa forma, as respostas prontas, né? As conclusões apressadas, ou as soluções consagradas para determinada situação. O time perdeu porque faltou raça. É um pouco o raciocínio automático e que se aplica com a maior facilidade por falta de reflexão, por falta de atenção. E o futebol especial, a gente sabe que é o terreno do chavão, né? Também aqui, se a gente precisasse cada um pensar um chavão diferente, talvez percorresse a plateia toda sem repetir a mesma frase feita. Falando do desafio da história lá, da falta de objetividade. Vocês podem dizer, não, mas tem coisas que são inquestionáveis. É o fato em si e não tem como a subjetividade interferir no fato. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala dos números de média de público nos estádios, né, numa partida de futebol profissional, você tem o número em si. Olha, em 97 você tinha 20 mil espectadores, em 2000, 10 mil, em 2005, 4 mil espectadores, em média, por estádio, em cada rodada do campeonato. Tudo bem, esse é o dado objetivo, incontestável, se é que os números são reais, porque tem toda a história da evasão de bilheteria e tudo mais. Mas, enfim, digamos que sejam. Você tem 1 milhão de coisas a considerar quando você fala da quantidade de público num estádio e por que, supostamente, o público caiu, por exemplo. Por que as médias de público caíram? Você tem de considerar que isso pode ter a ver, ou não, com a qualidade do espetáculo. Quer dizer, com o nível do futebol em geral naquele campeonato, com o nível das equipes participantes, com o nível com o desempenho do seu time naquele campeonato. Se o seu time disputa o campeonato como um favorito ou como um ameaçado de rebaixamento, a capacidade dele atrair gente para o estádio é completamente diferente, né, de um time que não inspira nem maiores aflições ou maiores esperanças. O público no estádio tem a ver com a credibilidade do próprio evento, né? Se as pessoas, por vários motivos, se desinteressam de um campeonato por causa de um escândalo de arbitragem, por exemplo, isso deve ter uma influência na disposição de alguém sair de casa pagar o ingresso para ver o jogo. Tem a ver com a condição socioeconômica geral, né? Se as pessoas estão ou não podendo comprar ingresso para a partida, tanto quanto elas gostariam. Tem a ver com o calendário. Talvez esse ano, com tantos feriados emendados, a gente tenha uma queda de público nos jogos de fim de semana em São Paulo, por exemplo, porque as pessoas fogem de São Paulo no feriado emendado. Tem a ver com o medo da violência, com o risco que as pessoas imaginam ter de enfrentar para assistir um jogo. Então, em São Paulo também, hoje em dia, os clássicos, os confrontos entre duas equipes com grande torcida, talvez tenham um público menor do que os jogos com uma equipe grande e uma pequena. Porque as pessoas têm mais medo de ir ao estádio quando você tem uma rivalidade muito acirrada. O tamanho do público no estádio pode ou não ter a ver com o regulamento do campeonato. E essa pode parecer a hipótese mais estranha. O que é que o regulamento do campeonato tem a ver com o fato das pessoas irem ou não irem ao estádio? Pois essa hipótese foi uma das favoritas da mídia quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no tal sistema de pontos corridos. Várias reportagens de jornal analisaram a queda da média de público nos estádios e disseram que as pessoas não estão indo por causa dos pontos corridos.
porque não se interessam por essa fórmula tanto quanto se interessavam pela outra. Então, isso pode entrar para a história dessa forma, né? Nos anos 2000, o público caiu porque foi quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado com esse formato, com esse regulamento. E essa é uma interpretação. Isso não pode ser chamado de uma análise totalmente objetiva. Na primeira edição, por exemplo, em que se afirmou isso, a gente teve no Campeonato Brasileiro da Série A, né, a primeira divisão, a queda do Fortaleza. O Fortaleza não disputou, né, naquele ano, a Série A. O Fortaleza, sozinho, tinha a maior média de público entre todos os times. Enquanto o Palmeiras tinha uma média de 20 mil pessoas, a média do Fortaleza era 50 mil. Então, óbvio que se você tira o Fortaleza do campeonato, a média geral vai cair. E aí você vai atribuir isso à mudança do regulamento? Evidentemente, é uma interpretação. Eu falei da pressa, né? A Nicicler falou muito disso aqui também. Evidentemente, no esporte, você precisa estar muito atualizado. Tem um jogo acontecendo agora, eu tenho de dar o resultado agora, e quem saiu, quem foi expulso, a escalação e tudo mais. Não posso esperar. Ao mesmo tempo, ninguém consegue ser testemunha de todas as coisas. Ainda que a Rede Globo tenha em várias praças diferentes, a transmissão, ou nos seus vários canais abertos, fechados, a transmissão de vários jogos diferentes ao mesmo tempo, se eu vou escrever, ou se eu vou entrar no ar, às 6 da tarde, assim que terminou a rodada, quantos jogos eu fui capaz de ver ao mesmo tempo? Ainda que às vezes a gente tenha, como tem 4 TVs ligadas e cada uma numa partida, que condições você tem de analisar corretamente 4 jogos de futebol ao mesmo tempo? Então, você precisa necessariamente confiar na opinião de alguém. Você precisa confiar no que alguém viu e na interpretação que fez daquele fato. Então, cada vez mais, a mídia pauta a mídia se refere à própria mídia e não ao fato em si, e não ao evento. Então, muitas vezes, numa mesa redonda no domingo à noite, ou na matéria de jornal no dia seguinte, o que a gente vai ver não é a análise, não é o registro de quem viu o jogo, mas é o que você ouviu dizer do jogo, ou é o que você deduziu do jogo, a partir daquele compacto dos melhores momentos, a partir do resumo minuto a minuto da internet, ou até a partir dos números do scout do jogo, que podem ou não podem te dar uma informação confiável para avaliar quem jogou bem e quem jogou mal. Quer dizer, aquele famoso índice de passes certos de um determinado jogador pode significar que ele só deu passes inúteis, medíocres, sem nenhuma criatividade, que acrescentaram muito pouco de proveitoso ao time